Amém, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. A partir do versículo 27. Olha, eu não preciso ser profeta para dizer que o mundo está carente de amor. É fato. A gente não precisa pensar muito, né? Esse mundo está desalmado, né? As relações estão quebradas. Tem coisas acontecendo, amados. Vocês não imaginam o cuidado que eu tenho de não ficar relembrando notícias que vão chegando a gente. Porque tem acontecido coisas no cotidiano da vida das pessoas, e olha que eu nem estou falando em partidarismos, em polarizações, eu nem estou falando da China, que está entrando na ONU contra os Estados Unidos, falando que eles estão fazendo bullying fiscal, agora inventaram até bullying fiscal, né? Por conta da questão das tarifas, eu nem estou falando disso. Nem estou falando da guerra na Ucrânia, na faixa de Gaza, o drama dos refugiados, aquilo que está acontecendo no Níger, famílias cristãs que estão sendo desalojadas e tendo de ser acolhidas em outras cidades, longe das suas aldeias natais, por conta da perseguição de radicais islâmicos. Eu nem estou falando disso. O mundo está carente de amor, amados, inclusive dentro das igrejas. A gente vê um déficit de amor muito grande. Nós precisamos receitar uns para os outros uma dose de amor extra. Temos precisado amar mais. E aí, quando eu leio esse texto para compartilhar com vocês, eu fico extremamente tocado, porque Jesus disse assim, Lucas 6, 27 a 36. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, oferece também a outra. Ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Uau! Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. O título desta mensagem eu tirei de uma canção de um grupo chamado Palavra Antiga. Depois, se você gostar de uma música mais um estilo rock, pop, Palavra Antiga, o amor é o que nos faz um. O fogo ardeu, o anjo falou, mas onde está o amor? A glória se foi, a chuva molhou,
as palavras que ainda antes o amor me mostrou. Nunca é tarde demais. Não, nunca é tarde demais para descobrir o amor que vai além dos meus versos. E parece dizer é o Senhor quem pergunta: onde está você, que diz que me adora, mas não estende a mão? O amor é o que nos faz um. O amor é o que nos faz um. O amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento e a nossa canção. O amor que nos faz um. Naquele último sermão de Jesus, naquela quinta-feira à noite, Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É interessante, amados, que nós como cristãos, nós muitas vezes pensamos que o cristianismo é apenas um sistema de ideias ou um código de preceitos morais. Não. O cristianismo também não é um discurso reacionário ou revolucionário, dependendo da sua predileção no espectro da política, para corrigir as imperfeições da sociedade. O cristianismo não trabalha com o homem como um meio para alcançar uma sociedade ideal. O cristão não acredita no modelo de sociedade perfeita, tipo aquela que Raul Seixas pregava: viva a sociedade alternativa, algo que possa ser alcançado neste mundo, ou através da política, do Estado, ou da anarquia também. Não. O cristão é súdito de um reino, é súdito de um rei, é súdito daquele que anunciou nesses textos, nessa série de mensagens, o seu discurso, o sermão de um rei. Nós precisamos, amados, entender de que se há no Evangelho uma aparente predileção aos pobres e humildes, não é porque admite uma luta de classes em constante luta, mas pelo simples fato de que o envolvimento nos interesses mundanos que vem junto com as riquezas dificulta que o coração se volte para aquilo que é o mais importante, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus e a sua justiça. Não caia na besteira ou de dizer que tudo é ideologia, ou que Jesus era comunista, ou que Jesus era de direita. Absolutamente. São falácias. Ideólogos e preguiçosos. Eles querem simplificar as coisas. E é impossível simplificar o cristianismo, porque o cristianismo não tem como competir com nenhuma ideologia e nem com nenhuma outra religião. Porque o cristianismo é uma pessoa. E Pedro tinha razão quando escreveu na sua carta, 1 Pedro 2,23, Tiago, que ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Por isso, Tiago, dando um clique, o que nós temos nesta parte do sermão do rei é que o amor é a essência do cristianismo e que ele não se conforma apenas com palavras, mas se expressa por atos de misericórdia. Eu não me canso de repetir o que James Hunter escreveu no Monge Executivo: o amor é o que ele faz. O amor é o que ele faz. As pessoas querem ver, amados os cristãos, em atos de misericórdia. Atos de misericórdia. Você diz que ama, então mostra. João vai dizer isso na sua primeira carta, que aquele que diz que ama, mas que vê o seu irmão passando por necessidade, o seu coração é fechado, não tem sentido acreditar que nele está o amor de Deus.
O amor extravasa, se extravasa do coração. O amor é o transbordamento daquilo que Deus fez em nós, e a gente quer ver o mesmo sendo feito com as pessoas ao nosso redor. Por isso que um puritano antigo disse que compartilhar do amor ou do evangelho é como um mendigo dizendo a outro mendigo onde se pode encontrar pão. Somos assim. Eu olho para esse texto, grande água, eu vejo aquilo que eu chamo de contrapontos da vida. Contrapontos da vida. Quer ver? Olhe para mim, para você ver quais são esses contrapontos. Primeiro, amar os inimigos. É um baita de um contraponto. Como é que você ama os inimigos? Fazer o bem aos que nos odeiam. Uau, é um outro contraponto. Abençoar os que nos amaldiçoam. Orar pelos que nos maltratam. Oferecer a outra face a quem nos agride. Dar a capa para quem já levou a nossa túnica. Dar sem exigir que seja devolvido. Não dá. São contrapontos que nós encontramos dos versos 27 a 31, que culmina na chamada, no texto áureo, ou na lei áurea. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. O amor é o que o amor faz, nesse sentido. Faz aos outros. Jesus inverteu aqui a lógica de Confúcio e de outros filósofos e religiosos da época que usavam da mesma expressão, só que ao contrário. Não faça aos outros aquilo que vocês não gostariam que fizessem a vocês. Jesus disse, alto lá. Não, não. É mais do que isso. Faça aos outros aquilo ou o mesmo que vocês querem que seja feito a vocês. Uau! Todos nós queremos seguir a Jesus, ou que queremos seguir a Jesus, nós precisamos aceitar o desafio de ultrapassar as relações que são baseadas na troca e na igualdade, onde tudo é previsível e medido e, portanto, vez por outra, sem qualquer valor de superação. Nós somos chamados a ser cristão nos contrapontos da vida, nos absurdos das relações, em amar os inimigos, em fazer o bem a quem nos odeia, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, a orar pelos que nos maltratam, a oferecer a outra face àquele que já nos bateu em uma face, ou dar a capa àquele que já levou a túnica, ou melhor, dar a túnica àquele que também já nos tem levado ao que tirar a capa, deixe que leve também a túnica. De dar àquele que pedir algo, se emprestou, não espera receber. E essa confusão santa, que tem muito a ver com aquilo que Jesus disse na versão de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, e aí vem a fala do Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo, qual deve ser a nossa postura? Versículo 44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos. Sejam maduros, como é perfeito e maduro o Pai de vocês que está nos céus. Na prática, queridão e queridona, é seguir o Mestre em tudo. Aquele que, por exemplo, quando estava na cruz, vendo os seus algozes
repartindo suas roupas, olhou para cima e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Gente, amar os seus inimigos, isso nunca tinha sido dito antes. Nunca. O primeiro que ensinou a ver o próximo em cada ser humano e a encontrar cada ser humano no amor foi Jesus. Foi Jesus. Que cumpriu aquilo que havia em Provérbios de Salomão 24:17, né? Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar. Aí eu sei que você está pensando, mas pastor, como é que é essa coisa de inimigo? Inimigo é aquele que está próximo de você. Ninguém é inimigo de alguém que não convive. Por definição, o nosso inimigo sempre será alguém próximo da gente. O inimigo, e Ray Richards fala algo muito interessante. O inimigo é qualquer pessoa que Deus usa para revelar nossas fraquezas. Deus coloca inimigos na nossa vida para que Ele remova aos poucos as imperfeições da nossa vida. Amando os inimigos, você cresce. Amando os inimigos, você amadurece. Você permite que Deus faça a obra que Ele tem para fazer a partir do seu coração. Oferecer a outra face é uma outra coisa extraordinária ao que nos bate. Oferecer a outra face significa mostrar em atitudes, em palavras e em atos, sobretudo, que você não está dominado pelo espírito do rancor, que você não é vingativo, mas você está disposto a obedecer aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 12, 19-21. Não façam justiça com as próprias mãos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Dê a quem te pedir. A ideia aqui é de que se alguém está lhe pedindo é porque ele tem necessidade daquilo. Salvo aqueles que gostam de pedir porque tem, sei lá, uma obsessão por pedir as coisas, né? Eu já contei para vocês a pessoa que falou: você tem 50 reais? Ele falou: não tenho. Tem 20? Não tenho. Tem 10? Não tenho. Tem 2 reais? Não tenho. O que você tem no bolso? Eu tenho um colírio. Então pinga aqui no meu olho, né? Tem gente que tem essa obsessão de pedir alguma coisa. Mas o princípio aqui é o seguinte: sempre vai existir alguém que está precisando de algo que você tem e que você pode dar. Esse é o princípio, hein? Se liga no mistério. Quando você tem uma coisa, pode ter certeza absoluta de que aquilo que você tem não é para você se vangloriar, e que vez por outra, se o seu coração estiver naquilo que você tem, Deus vai permitir que um necessitado, mais do que você, apareça para você dar. É aquilo que Salomão disse em Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. A ideia de você dar e não cobrar a devolução, repito, não é do cidadão que tem mania de pedir as coisas e que é mal pagador, mas é uma referência a pessoas incapazes, empobrecidas, carentes. Pessoas que, em virtude do seu estado, precisam daquilo que você tem. E se você
lhe cobrar que ele lhe devolva, você vai estar colocando mais um peso sobre ele ou sobre ela. É o princípio da generosidade. Generosidade. É um exercício que eu não vou ter tempo para prolongar esse argumento, mas existem coisas que você tem, que você sabe que você tem, que existe alguém que está precisando mais. Então abra o seu coração, abra o seu armário, abra a sua sapateira. Veja o que você tem que pode estar fazendo falta para alguém. E dê. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. Dê. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Em outras palavras, não seja preso às coisas. Libere seu coração. Fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós, amados. Meu Deus, a regra não diz trate os outros como eles o tratam. Tem gente que fala isso. É tratar os outros como você gostaria que eles o tratassem. Porque tratar o outro como o outro me trata é uma relação de troca. E cristianismo não é troca. Cristianismo é doação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu. O rei que toma é o Saul da vida. Usando a mensagem de domingo. Ele toma. Ele fica com as coisas das pessoas. É o direito do rei. 1 Samuel 8. O nosso rei é aquele que doa. É aquele que não considerou ser igual a Deus. Filipenses 2, 5 a 11. Algo que deveria se apegar. Mas esvaziando-se a si mesmo, ele assumiu a forma de homem. Uma vez assumindo a forma de homem, assumiu a forma de servo. E foi obediente em tudo, até a morte. E morte de cruz. Há uma batalha sendo travada no nosso coração. A guerra do amor. Paul Tripp é um fantástico escritor e pastor que trabalha com isso. A maioria das coisas que ocupam o terreno do meu coração e que batalham pela posição devida somente ao amor a Deus, não são más em si mesmas. O desejo de ser justo é ruim? De ser respeitado, de ter posses, de ter algum controle, de experimentar prazeres, de comer coisas deliciosas, não é inerentemente mal. Mas eis algo que eu e você devemos lembrar, Paul Tripp diz, em que consiste a batalha pelo amor dos nossos corações. O desejo por algo bom torna-se mal quando passa a nos dominar. Quando coisas boas se tornam controladoras, elas dominam as afeições dos nossos corações e passam a moldar as nossas palavras e comportamentos. E quando isso acontece, passa a ocupar em nossos corações o lugar que só Deus deveria ocupar. Você pode dizer misericórdia. As coisas vão começando a dominar você. Por isso, amados, que a partir do versículo 32, Jesus só lança perguntas. É aquilo que eu chamo, ponto 2, de amar a qualquer custo. Porque se você ama aqueles que o amam, que recompensa você vai ter? E aí é uma relação do seguinte, Jesus vai repetir, os pecadores amam. Se fizer o bem a quem faz o bem, que recompensa tem? Os pecadores fazem isso. Se emprestar esperando receber, que recompensa terão? Os pecadores fazem isso. Vocês devem amar os inimigos, fazer o bem, emprestar, sem esperar nada de troca. Vocês terão uma grande recompensa, porque vocês serão conhecidos como filhos do Altíssimo. Só é filho de Deus, amados, aqueles que andam na contramão do sistema. Não são do grupo dos pecadores impenitentes, mas dos pecadores perdoados. Só ama
aquele que está disposto a amar aqueles que não podem retribuir esse amor. Só ama de verdade assim. Só ama de verdade assim. Quer ver uma coisa, meninos lá em cima? Amar é quebrar protocolos. Amar é quebrar protocolos. Amar é ir além daquilo que a sociedade convenciona como correto. O salmista, por exemplo, ele vai dizer no Salmo 37, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. E a gente só decora isso. Mas por que não decora o 26? É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. O amor, amados, ele faz aquilo que a gente vai ver em Lucas 10, se você folhear um pouco mais a sua Bíblia, você vai ver. Alguém chega para Jesus, um intérprete da lei, e pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 25. Jesus diz, o que está escrito na lei? Esse cidadão é sabido, ele diz, versículo 27, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o entendimento. Deuteronômio purinho, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus responde, você respondeu corretamente, nota 10 para você. Faça isto e você viverá. Você não já sabe? Então faça. Olhe para mim, você não sabe? Então faça. E aí Jesus conta a história, que eu não preciso relembrar você não, né? Do bom samaritano. Depois que Jesus conta a história, versículo 37, 36 e 37, Jesus pergunta, qual dos três foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos ladrões? O levita, o sacerdote ou o samaritano? O intérprete da lei não quis nem falar samaritano, porque o judeu não saía da língua deles, da boca deles esse nome. Ele falou assim, o que usou de misericórdia. E o que Jesus disse, Linalvo? Vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Faz o bem. Faz o bem. Tal pai, tal filho. Seremos filhos do Pai do Altíssimo. Filhos do Altíssimo. Se Ele faz, faz também. Se Deus ama a todos, ame a todos também. Quem é filho, age como o pai. Tem o DNA do pai. E o DNA do pai é amor. Nós somos assim, amados. Não é o amor que nos torna filhos. O amor demonstra que somos filhos. Expressa isso. Em 1 João 3,12, ele vai dizer, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Por que o matou? Porque as suas obras eram más. O texto que eu citei de cabeça, 1 João 3,17, diz, se alguém possuir recursos deste mundo, e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Sejam misericordiosos, gente. Misericordioso significa ser compassivo, ser cheio de comiseração. Não é autocomiseração, né? Sentir pena de si mesmo. É comiseração, é sentir compaixão, peso pela miséria do outro. A palavra misericórdia pode ser entendida com essas duas acepções, né? É ter o coração na miséria do outro. Ter misericórdia, ter o coração na miséria do outro.
É aquilo que eu já citei de um outro poeta evangélico que diz: ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque Deus não se cansa. A igreja precisa estar disposta a viver esse chamado, gente. A igreja não pode ser como o levita e o sacerdote, que estavam tão atarefados com as coisas do culto. Quem sabe o levita, por exemplo, está dizendo: estou tão atrasado para o culto que eu não vou poder ajudar esse homem miserável que está no meu caminho. Gente, nós só vamos impactar este mundo se nós fizermos aquilo que o mundo tem falta. E o mundo tem falta de amor. Defender causas políticas, qualquer pessoa pode fazer. Buscar soluções políticas, qualquer um, bem ou mal intencionado, pode fazer. Agora, Jesus nos chamou para fazer algo que somente a igreja pode fazer. É amar. Para caminhar para o final, duas aplicações rápidas, Iago. Primeiro, a vida sempre vai tentar tirar o pior de você. E o desafio é lutar contra essa tendência de nos acostumarmos em ser quem somos. O nosso chamado não é ser quem somos, mas é sermos iguais a Jesus. Sempre será assim. E por fim, não há cristianismo sem atos de amor. Preste atenção aqui, por favor. Não há cristianismo sem atos de amor. A Bíblia é uma carta de amor. Deus é um Deus de amor. Por isso o nosso desafio, o seu desafio, é orar para amar como Deus ama. Quer ver uma coisa, gente, para terminar? Dando a última tela aí. Você acha que foi por acaso que Spurgeon, por exemplo, não apenas pregava, mas também se envolvia com o sustento de orfanatos? Você acha que D.L. Moody, o grande evangelista que pregou nos 2 continentes, ele, ao mesmo tempo que causava impacto com as suas pregações, ele construía escolas e fundou uma editora? Você acha que isso foi por acaso? É triste, amados, mas enquanto os cristãos do passado construíram hospitais, orfanatos e bibliotecas, os cristãos de hoje constroem átrios, academias e cafeterias. A nossa sociedade, ela não sofre, e Alex Beck que vai dizer, com cristãos que apenas leem as suas Bíblias e diz: olha, agora eu vou amar aqueles que compartilham da mesma fé, da mesma ética e da mesma abordagem. A sociedade será impactada quando nós levarmos a ela esta mensagem, dizendo: nós estamos dispostos a amar os nossos inimigos, a amar os que nos odeiam, a fazer o bem a quem nos odeiam, a abençoar quem nos amaldiçoam, a orar pelos que nos maltratam. Ao que bater numa face, a gente
vai estar oferecendo a outra. Ao que tirar a capa, nós vamos deixar também a túnica. Enfim, nós vamos agir como filhos do Altíssimo. E vamos marcar esta geração com atos de misericórdia. Porque o amor é a essência do cristianismo, que não se conforma apenas com palavras, mas se expressa por atos misericordiosos. Abaixe sua cabeça e pense comigo, seriamente, meu queridão e minha queridona. Deus, neste feriadão, vai lhe colocar diante de uma situação em que você vai lembrar dessa mensagem. Eu tenho certeza disso. Você que está aqui nessa noite, você que porventura não veio, está assistindo a transmissão ao vivo, ou vai assistir essa mensagem gravada, este feriadão, para aqueles que estão ao vivo, o Senhor vai nos colocar diante de, no mínimo, uma situação. E se prepara, uma situação em que você vai lembrar desta mensagem e você vai ser desafiado a agir em obediência àquilo que você recebeu nesta noite. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o amor nos desnuda. Porque, Deus, a gente fica sem capa e sem túnica. A gente fica sem aquilo que emprestamos aos outros. O amor nos fere, porque temos uma face atingida e logo oferecemos a outra. O amor nos obriga a sacrifícios. Como diz Jesus na versão de Mateus, a gente está disposto a caminhar 1 milha, e quando é pedido uma outra milha, a gente caminha novamente. O amor é insistente. O amor não cobra pedágio. O amor não cobra aluguel. O amor não cobra tarifa. O amor não é sem preço. Há um preço a pagar pelo amor. O amor nos marca. O amor nos define. O amor nos envergonha. O amor nos cura. O amor nos livra de andarmos reféns das nossas preferências. O amor é supracultural. O amor vai além da lógica. O amor inverte a lógica. É o amor. Qual é o adorno dessa vida? Já disse o poeta sacro. É o amor. É o amor. Nos ajude a amarmos, assim como o Senhor nos ama. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.